Você já parou para pensar por que algumas pessoas falam muito, mas não geram nenhum efeito em você? Em contrapartida, outras pessoas falam uma simples frase e isso muda a sua história para sempre. Bom, a diferença não está no conteúdo ou na técnica, mas sim na mente por trás dessa mensagem. Por isso que hoje você vai aprender a treinar a sua mente para você se tornar um comunicador de excelência. A comunicação, antes de tudo, ela é um movimento interno. Antes dela ser uma habilidade aprendida, ela é uma identidade. A mente do comunicador de excelência, ela é formada por 3 princípios, que eu vou falar para vocês aqui agora. O primeiro princípio é esse: o comunicador de excelência não busca se exibir, ele busca servir, porque na mente dele ele entende que a sua comunicação é um ministério, é uma entrega, é uma missão. Veja bem, quando Jesus falava com autoridade, ele só falava com autoridade porque ele falava com amor, porque aquilo era a sua missão. Quando você entende isso, cara, quando a sua mente absorve essa verdade, esse princípio, o jogo muda para você e a sua comunicação passa a ser mais assertiva ainda. O segundo princípio é que o bom comunicador, ou o comunicador de excelência, ele não busca a perfeição, ele foca na clareza. Por que ele foca na clareza? Porque a clareza é mais poderosa do que a erudição. O nosso cérebro, ele ama a organização. Então, quando você fala com ordem, o outro ouve com confiança. E o terceiro princípio é que o comunicador de excelência não se move por aplausos, mas sim por propósito. O que sustenta a comunicação, entendeu? De uma pessoa de excelência não é os aplausos, não é a performance, mas é a convicção. Ou seja, é você viver aquilo que você fala, porque quem fala com verdade, com autoridade, com propriedade, toca com profundidade. Você entendeu? Que a mente de um comunicador de excelência é formado por esses 3 princípios. Um comunicador de excelência não deve buscar se exibir, mas sim servir. Ele deve focar mais na clareza do que na perfeição. E ele deve entender que o seu sucesso é medido pelo seu propósito e não pela sua performance. Você entendeu o que um comunicador de excelência tem que ter na sua mente, entendeu? Para ter uma comunicação mais assertiva. Agora eu vou te dar as ferramentas necessárias para você desenvolver isso e estruturar a sua fala de forma poderosa e prática. E aqui eu vou te dar 3 técnicas que eu utilizo, que muita gente que você conhece utiliza para ser um comunicador de excelência e estruturar a sua fala. A primeira técnica é a técnica dos 3 blocos. Esses 3 blocos são ideia central, ilustração e chamada de ação. Exemplo, ideia central. Comece a sua fala com uma frase clara e que resuma a mensagem. Vamos supor que você vai falar sobre o medo de falar em público. Então você vai usar uma frase como o medo de falar em público nasce do medo de ser rejeitado. É uma frase curta e que resume a mensagem que eu quero passar. Segundo ponto, use uma ilustração, ou seja, conte uma história, né, que traga para o povo, que traga para a sua audiência a emoção e concretude da ideia que você está falando. Um exemplo, lembro da primeira vez que eu fui falar em público numa sala de aula, eu tremi, eu suei, eu comecei a gaguejar. Então você falando isso, trazendo essa ilustração, contando essa história, você vai gerar emoção e você vai trazer concretude para a sua audiência. Você está entendendo? E por último, você vai fazer a chamada de ação. Então você vai finalizar a sua fala com uma pergunta, com um convite ou então com um desafio prático. Um exemplo, você está falando sobre medo de falar em público, você pode encerrar a sua fala dizendo: e você, vai continuar se escondendo ou vai usar a sua fala para curar outras pessoas?
Isso é uma forma de você finalizar a sua fala, a sua palestra, fazendo uma pergunta, uma indagação que vai trazer reflexão para aquela pessoa. A segunda técnica, nós chamamos ela de técnica IER, ou seja, impacto, explicação e reforço. Quando nós falamos de impacto, nós estamos falando de você usar algo, e esse algo pode ser uma frase, um dado ou uma pergunta que prenda a atenção, ou seja, tem que ser algo de impacto, que impacte a sua audiência para que prenda a atenção dela. A explicação, o próprio nome já diz, né? Você vai desenvolver o seu conteúdo, só que com clareza. Você não vai ficar enrolando, indo para lugares que não fazem sentido, e você vai ser direto, objetivo e claro na sua explicação. E por último, você vai fazer o reforço, ou seja, você vai repetir e vai resumir aquilo que for essencial de forma, claro, com emoção. Você não pode deixar a emoção de lado. Você precisa entregar esse resumo, né, e repetir o que foi essencial com emoção para o seu público. Isso funciona sempre, claro. E por último, você vai usar a técnica da persona. O que é a técnica da persona? É você, antes de falar, visualizar uma única pessoa. Você vai pensar nessa pessoa, você vai pensar nas dores delas, nos dilemas delas, e você vai falar para essa pessoa. Isso gera no seu cérebro um impacto de compaixão, de intenção, e então o seu cérebro entende esse comando e então ajusta o seu corpo e o seu comportamento. Cara, essas três técnicas, elas são poderosas. Quando você alinha elas e usa elas na sua palestra, na sua fala, não tem como dar errado. Você vai ter uma fala bastante estruturada e uma fala que será poderosa e bem prática, que trará comoção e transformação para a vida daqueles que te ouvem. Você está entendendo agora isso aqui? E você vai então usar essas técnicas que eu estou te passando aqui, e você vai praticar elas e você vai ver o resultado que elas dão a longo prazo e a curto prazo também, quando você começa a aplicar elas na sua forma de falar. Quais são as técnicas? Técnica dos 3 blocos, a técnica do impacto, da explicação e do reforço, e a técnica da persona. Agora é a hora de sair do papel e colocar as coisas em prática. É hora da ação. É hora de você treinar. E agora eu vou te dar o treino aqui, o desafio para essa semana para você fazer. O primeiro desafio é você montar uma mini palestra de pelo menos 3 minutos usando a técnica dos 3 blocos que eu ensinei para você aqui. Você pode escolher um tema, ou melhor dizendo, escolha um tema simples e que você domina. Pode ser coragem, perdão, disciplina ou oração, um tema que você domine. E então você vai pegar o seu celular e você vai gravar essa mini palestra. O foco dessa gravação é você entregar essa mensagem com clareza e emoção. O primeiro desafio é esse. Você vai montar uma mini palestra, vai gravar ela, e o foco dessa gravação é você entregar essa mensagem com clareza e com emoção. O segundo desafio que eu quero propor para você é você pegar essa mini palestra que você criou e você ensinar para alguém. Pode ser uma criança ou então uma pessoa leiga que não conheça esse assunto. Se você tiver filho, é uma boa ideia você ensinar, né? Se você for pai, é uma boa ideia. Pode ensinar para os seus filhos na mesa, no café da manhã, na hora do almoço. Você pega essa mini palestra, mete ficha e ensina para eles. E o que isso vai gerar em você? Isso vai treinar a sua clareza na comunicação, né? E a sua sensibilidade com o público. Isso vai fazer com que você perceba se a sua clareza e a forma como você está se comunicando está sendo assertivo, e se seu público está entendendo e assimilando o que você está falando. E o terceiro desafio é você vai pegar uma folha, né? Ou se você quiser pegar, ser mais elaborado e imprimir na internet, mas eu sugiro para você pegar uma folha e escrever. Escreva a frase: falar é servir. E aí você vai pegar essa folha e você vai deixar ela visível no seu lugar de estudo, no seu lugar de gravação, onde você prepara suas palestras, onde você estuda, onde você grava os vídeos, certo? E todas as vezes que você for gravar um vídeo, fazer uma palestra, se comunicar e falar,
eu quero que você olhe para essa frase e reoriente a sua mente, reprograme a sua comunicação, entendendo que a sua comunicação, que o comunicador de excelência entende que falar é servir, que falar é servir, que a sua fala é seu propósito, é sua missão, é uma entrega. Então, o desafio dessa semana são esses 3 desafios. Monte a mini palestra, grave essa mini palestra com 3 minutos, com foco em emoção e clareza. Ensine para uma criança ou para um leigo, e então você vai escrever, falar e servir no papel. E toda vez que você for estudar, for falar, eu quero que você se lembre dessa frase: falar é servir. E então que a sua motivação, sua mente gira em torno dessa essência, e quando você for falar, você assuma essa postura: eu estou comunicando, e isso é um serviço que eu estou prestando, eu estou ajudando, eu estou cuidando das pessoas através da minha fala. Pessoal, todo mundo hoje que fala em público, um dia já tremeu, já travou, já pensou em desistir, mas prosseguiu e treinou, e entendeu que a sua voz é resposta para a dor de alguém. Então, eu quero falar para você: não se cale, treine a sua mente, sirva com a sua fala e comunique com propósito. E como eu sempre digo, assista essa aula quantas vezes for necessário, pegue os desafios e vá treinar, porque quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Te vejo na próxima aula.